Boa tarde a todos, todas e todes que estão presentes aí no YouTube, acompanhando o nosso evento, esse evento que vem partilhar experiências, partilhar as angústias que muitas vezes vivemos e os desafios que enfrentamos e vencemos. Esta quarta mesa é uma mesa composta pelo PIBID Língua Portuguesa e pelo Residência Pedagógica de Geografia. O título da mesa é Ensino Híbrido na Escola Pública, Experiências Passadas e o Pós-Pandemia. Como coordenadora do subprojeto de língua portuguesa, temos a professora doutora Maria Inês Batista, que está aqui presente e fará uma fala, o professor supervisor André Calarese, temos os bolsistas, as bolsistas Larissa, Fábio, Camila, André, já fazendo uma apresentaçãozinha rápida, depois eles serão apresentados novamente, Fábio, e nós aí temos também a coordenação do subprojeto da residência pedagógica do professor Eduardo Giroto, com os bolsistas Rodrigo, Gabriele e Luana. Desejamos, enquanto coordenação institucional, que esta mesa seja proveitosa para todos e todas e todos que aqui estão presentes. Façam suas perguntas pelo chat do YouTube, elas serão trazidas para a mesa, tragam as suas reflexões, suas contribuições, que é importantíssimo termos esse tempo para conversar sobre as experiências que têm sido vividas. Boa mesa a todos. Boa tarde a todos, a todas, a todes. E é com muito prazer que o subprojeto de língua portuguesa participa desse evento, né, de modo síncrono e com as pessoas nos acompanhando pelo YouTube, né? Vamos, inicialmente, começar apresentando um pouco como será a organização dela. A Larissa vai partilhar. Então, nós organizamos com uma apresentação da nossa equipe, né? Os coordenadores, os supervisores e os bolsistas. Depois, o professor André falará sobre a escola em que nós estamos trabalhando. Vamos também trazer o que foi 2020 no modelo remoto, os trabalhos apresentados nas plataformas digitais. Depois, 2021, essa fase que estamos vivendo, uma parte remota, uma parte presencial, e aí também os trabalhos desenvolvidos dentro do CEL, e exatamente no final, como estamos vivendo essa fase de pós-pandemia, né? As dificuldades, os impasses e também os avanços que conseguimos, não é? Então, agora a gente passa para a equipe, né? E vamos começar apresentando. Nós somos 4 professores coordenadores que coordenamos por rodízio a língua portuguesa, eu, professora Maria Inês, o professor Paulo Roberto II, a professora Vanessa Monte, e neste momento coordena a professora Beatriz Gil. E os nossos professores, supervisores, que acolhem os nossos alunos no CEL, a professora Nadira Alencar, a professora Aline Vieira e o professor André Colarese, né? Essa equipe conta com os bolsistas, e nós temos 24 bolsistas, o nome 25 é porque um sai e outro entra e colocamos, e temos 6 bolsistas PUB. Então, contamos com 30 bolsistas dentro deste projeto, o que nos permite desenvolver um trabalho junto aos professores. Agora, nós já podemos passar
a palavra para o professor André, né, para que ele possa apresentar o espaço e também o trabalho desenvolvido na escola. Obrigado, professora. Obrigado pela presença de todos, todas. Bom, eu vou iniciar minha fala falando um pouco sobre a nossa escola. O CELMF Casablanca, ele fica na zona sul de São Paulo, mais precisamente na Vila das Belezas, na região do Campo Limpo. É próximo da estação Vila das Belezas, do metrô. Ele foi inaugurado em 2004, ainda na gestão da prefeita Marta Suplicy. O equipamento do CEL, ele é composto por uma SEI, uma creche, uma EMEI, né, uma escola de educação infantil, uma MF, ciclo 1 e 2, e ainda nós temos o EJA. A gente também é um polo da Unicel UAB. A infraestrutura da escola é composta de um teatro com capacidade para 450 pessoas, a gente tem uma biblioteca, Patativa do Assaré, a gente tem um telecentro, 3 piscinas, uma quadra coberta, 2 quadras descobertas, a gente tem pista de skate e uma sala de dança. Bom, eu acredito que seja importante falar dessa infraestrutura, pois é principalmente ela que torna a nossa escola um espaço tão incomum na educação pública e gratuita brasileira. É desnecessário dizer que todos esses equipamentos nesse espaço público propiciam uma experiência de ensino-aprendizagem voltada ao encontro, à presença física, ao convívio social. Atualmente, nós atendemos aproximadamente 390 alunos no ensino médio do ciclo 2, ensino fundamental, ciclo 2, no período matutino. O PIBID no CEL, ele foi implantado no segundo semestre de 2020 e conta com a minha participação, né, como já dito pela professora Maria Inês e das professoras de língua portuguesa Nadir do Nascimento Alencar, Aline Magna de Aguiar Vieira. Falando um pouco sobre o nosso trabalho pré-pandemia, eu posso citar o projeto Cinema, um projeto transdisciplinar que teve início em 2016 e que consistia na exibição de filmes no Teatro do Céu, funcionando como uma iniciativa para criarmos um público consumidor de cultura na periferia. Com o passar do tempo, fomos aprimorando o projeto e percebemos que havia uma possibilidade de que os filmes exibidos fossem geradores de discussões sobre temas como diversidade, inclusão, ética e cidadania. Então, passamos a ter debates depois da exibição dos filmes. Com a pandemia, o projeto foi temporariamente interrompido e retomado no formato online, com uma audiência e um alcance entre os alunos um pouco mais limitado. Desde quando as aulas foram suspensas, em março de 2020, e os professores da rede municipal de ensino passaram ao regime de teletrabalho, nos foi ofertada como principal ferramenta de ensino do ensino remoto a plataforma Google Sala de Aula. Tivemos que aprender rapidamente com uma formação mínima, disponibilizada principalmente por outros colegas professores, que já tinham alguma familiaridade com a ferramenta. Outras dificuldades que tivemos que lidar foi a de acesso à internet, a falta de equipamentos adequados, tanto dos alunos quanto dos professores. Mesmo diante dessas adversidades, conseguimos manter algum contato com nossos alunos. E aqui que entra a participação dos bolsistas do PIBID. A partir de alguns encontros remotos entre nós, supervisores e bolsistas, foram surgindo ideias para atividades que foram elaboradas pelos bolsistas e enviadas aos alunos. Dentre elas, posso destacar uma atividade que foi baseada no gênero digital mensagens instantâneas, que despertou grande interesse entre os alunos. Agora, em 2021, houve o retorno presencial de parte dos alunos e dos professores. Apenas em meados de maio, com muito atraso,
tanto alunos como os professores receberam equipamentos, tablets e notebooks. No entanto, algumas dificuldades permanecem, estão relacionadas a problemas de conectividade que afetam de maneira geral a periferia da cidade, que se soma a todas as outras carências que nos parecem insuperáveis nessa parte da cidade. A despeito dessas e de outras dificuldades, temos conseguido melhorar nossas aulas síncronas com a qualificada contribuição dos bolsistas PIBID. Também tem nos ajudado a planejar aulas com temáticas mais ligadas à nossa difícil, mas incontornável realidade. Bom, é isso. Agora eu passo a palavra à bolsista Larissa. Boa tarde a todos e a todas, obrigada por nos assistirem. Eu sou a Larissa, eu sou uma das bolsistas do PIBID, eu trabalho com os 8º anos da professora Nadir, e eu vou apresentar para vocês uma parte do trabalho que a gente fez no 2020 remoto com a professora Nadir. Foi um trabalho de correção de uma atividade de interpretação de charge que a gente elaborou para os alunos do 8º ano. E para que a gente pudesse fazer essas correções pelo Google Sala de Aula, a professora Nadir nos enviou vídeo nos ensinando como fazer correções por essa plataforma. A gente já tinha acesso à plataforma, às atividades dos alunos, e aí conseguimos fazer essas correções. Para poder situar um pouco essa atividade de charge que a gente fez, eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide. Só um instante, tá um pouco lento. Bom, aqui. Então, aqui vocês estão vendo a charge que nós selecionamos. A professora Nadir já estava trabalhando esse gênero com os alunos, e aí ela pediu para que a gente trabalhasse alguma charge do tema social ou ambiental. A gente escolheu o tema ambiental porque as queimadas no Pantanal estavam repercutindo bastante no ano passado. Então, a gente escolheu essa charge em que o homem termina de acender o cigarro e joga o fósforo ainda aceso para trás, o que poderia causar um incêndio, né? E a onça dizendo, esse é o animal mais perigoso do Pantanal. E aí tem uma crítica ao ser humano, né, por causar essas queimadas, e também tem um humor aí da onça tá chamando o homem de animal. E aqui a gente trouxe essa charge em contexto para os alunos verem de onde a gente tirou elas, que foi do blog do FTM, a gente fez essa captura na atividade para eles. E aqui eu mostro para vocês, nesse slide, uma das correções. As correções foram feitas por mim e por mais 2 bolsistas, o Levi e a Juliana, que também são responsáveis pelos 8º anos da professora Nadir. A gente combinou que sempre que o aluno não atingisse plenamente a resposta das questões, a gente iria fazer comentários com explicações, para que os alunos pudessem aprender a partir das correções. Essa foi uma atividade que surpreendeu bastante a gente, porque o gênero charge costuma ser difícil para os alunos, pelo fato de ter linguagem visual e de ter humor, que são geralmente difíceis para os alunos interpretarem. E uma dessas correções que eu trouxe aqui mostra como o aluno conseguiu interpretar essa questão. Na letra B a gente consegue ver qual o recurso utilizado pelo autor para produzir humor e qual a crítica presente. E o aluno diz que o humor é feito pela onça que chama a humanidade de um animal mais perigoso do Pantanal. E depois ele coloca, pelo fato de os animais acharem que os humanos causam essas queimadas. Então ele percebeu que tem uma crítica ao ser humano como causador das queimadas, né? E ele percebeu também que o humor está na fala da onça chamando o homem de animal. Bom, passando para o 2021 remoto, presencial, né, esse ensino híbrido, eu decidi trazer uma partilha do dia a dia com a professora Nadir, que a gente teve em conversas mesmo, do dia a dia. Ela falou para a gente questões que eu acho que não são só dela ou só do CELMF Casablanca, são problemas gerais que a gente tem enfrentado na pandemia, por isso que eu achei importante de trazer. O primeiro deles é o fechamento da escola por surto de Covid. Isso aconteceu lá no CEL do dia 20 de abril ao dia 4 de maio, em que a gente ficou apenas com o ensino remoto,
e isso tem afetado muitas escolas, foi uma consequência da gente ter voltado sem a pandemia, ter voltado parcialmente, né, sem a pandemia ter acabado, e que preocupou aí bastante professores e alunos, né, e pais também. Uma segunda questão é a dificuldade em manter uma sequência de aulas devido ao revezamento dos alunos entre online e presencial. Então, a professora Nadir comentou com a gente que às vezes estava desenvolvendo uma atividade, uma matéria com os alunos no ensino presencial, e aí, de repente, chegava a hora deles migrarem para o online e ela não conseguia dar essa continuidade. E aí, quando eles voltavam para o presencial, às vezes tinham muitos alunos faltantes, ou alunos que decidiam continuar no remoto, né? E aí ficava complicado dar essa sequência de aulas. E uma outra questão que tem afetado muitos professores na pandemia é a sobrecarga, né? A professora Nadir, oficialmente, atendia 3 sextos anos e 2 oitavos anos. E aí teve uma parte desse ensino híbrido que ela ficou como a única professora de português no presencial. Então, ela atendia todas as turmas, sextos, sétimos, oitavos e nonos, em turmas mistas de A, B, C e D, com no máximo 11 alunos em cada sala. E além dela atender todos esses alunos no presencial, ela ainda verificava as atividades que eles faziam remotamente para que ela pudesse minimamente tentar resolver essa questão de não conseguir manter uma sequência de aulas. Então, ela tentava dar sequência àquilo que eles estavam aprendendo no online, quando eles migravam para o presencial. Então, acabava sendo um trabalho duplo e um trabalho de sobrecarga para ela, como foi para muitos professores. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Fábio. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Eu sou o Fábio, eu sou aluno do 3º ano de Letras e também sou bolsista aqui do PIBID. Para a gente continuar, então, a falar um pouco sobre as atividades e a dinâmica de como ficou, né, as aulas durante esse período, eu quero destacar aqui 3 diferenças principais entre as aulas presenciais, né, as que nós estávamos habituados, e a sala virtual. Então, a primeira é que nas aulas presenciais, os alunos eles estão divididos em várias turmas. Então, nós temos sexto A, sexto B, sexto C, assim como todas as escolas. Nas aulas síncronas do ensino remoto emergencial, todos os alunos do mesmo ano, eles estão reunidos em uma única sala virtual. Porque o professor não quer dar aula? Não. Por conta das dificuldades dos alunos em acessar, dificuldades com a internet, com o equipamento. Então, essa foi uma forma pensada para tentar captar mais alunos dentro dessas atividades. E o que a gente observou também é que, ainda assim, reunindo todos esses alunos dentro de uma mesma aula, na mesma sala, na maior parte das aulas síncronas, o total de presente, ele sempre fica em torno de 40%. É muito difícil que isso seja ultrapassado. Pode passar, Larissa. Em relação à questão da gestão do tempo e do espaço, nessa modalidade de ensino, a aula apresentada, ela é feita majoritariamente por um professor dentro dessa aula síncrona. Existe a participação de outros professores como complemento, que eles podem intervir sempre que necessário, seja professores da mesma disciplina, ou seja, língua portuguesa, ou até professores de outras disciplinas, como o nosso caso, em que nós tivemos bastante participação da professora de ciências. Durante a aula síncrona, o chat ele permanece bloqueado justamente para garantir a exposição oral dos alunos, que dificilmente abrem os microfones. E um ponto também muito importante na dinâmica e na gestão dessas aulas é o monitoramento do chat. Essa é uma medida que é pensada para que seja controlado os bate-papos intermediários durante a aula, e também para evitar que os alunos se dispersem ali durante o desenvolvimento das atividades. Pode passar. Então, pensando um pouco sobre os sistemas híbrido e remoto, os alunos que estão no sistema híbrido, ou seja, aqueles que vão à escola presencialmente de forma escalonada, semana sim, semana não, eles também fazem as atividades no Classroom, tal como a Larissa já havia falado. Nesse sentido, a gente encontra 3 problemas.
O plano de aula, ele é único para ambas as modalidades, ou seja, os alunos que estão 100% no remoto emergencial, eles têm o mesmo plano de ensino que os alunos que fazem essa forma escalonada. O Classroom é universal, ou seja, os alunos do remoto utilizam o mesmo acesso, o mesmo Classroom dos alunos que estão no ensino híbrido. E uma outra coisa que a gente percebe é que os alunos do ensino remoto emergencial, o professor não tem aquele monitoramento face a face com ele. Ou seja, é muito comum que durante uma aula, após a explicação, o professor ele olha para os alunos e percebe que há uma dúvida que ali não foi exposta pela classe. Os alunos não ligarem as câmeras, isso se deve a diversos motivos. O que a gente tem observado é que, principalmente, a dificuldade em questão aos dados de internet. Então, se liga a câmera, a tela perde, o áudio não funciona, cai toda hora. Então, muitos não abrem a câmera por esse motivo. Outros pela timidez, mas existem várias causas, como a gente tem observado. O resultado de tudo isso é que a gente tem a ampliação das desigualdades no processo de ensino-aprendizagem. Uma vez que eu tenho um grupo de alunos que, mesmo que seja de forma escalonada, ele vai à escola 2 vezes na semana, ele acaba tendo uma oportunidade maior de tirar essas dúvidas com esses professores do que os alunos que estão no sistema remoto. Pode passar, Denis. Aqui a gente tem um exemplo de uma atividade que foi proposta para o 6º ano. Então, os alunos eles teriam que pegar essa música da Kelly Smith, Era Uma Vez, e fazer uma reflexão sobre a letra da música, como a gente percebe no primeiro destaque. O segundo destaque colocado é que o texto ele deveria ser escrito à mão, ou seja, eles iriam escrever numa folha, tirar foto e anexar nesse Classroom. O terceiro destaque, como vocês podem perceber, é a quantidade de trabalhos atribuídos, ou seja, a quantidade de alunos nesse Classroom e a quantidade de atividades que foram entregues. Então, a gente vê que há uma grande perda dessas atividades dos alunos. Pode passar. Aqui, o que a gente quer destacar é uma resposta dessa atividade. O aluno, ao invés dele escrever aquilo que ele entendeu da música, fazer a sua reflexão, ele simplesmente reproduziu a letra. Esse é um dos exemplos de outros que nós tivemos com o mesmo tipo de entrega. E aí a gente faz a reflexão. Será que se essa aula fosse no sistema presencial, ou mesmo fosse uma dessas feitas com todos no híbrido, né, onde esses alunos vão à escola, será que a gente teria conseguido reduzir esse tipo de resposta? A próxima. Foi? Assim. Essa é uma outra resposta que a gente teve. Então, resgatando a proposta de atividade. A professora pediu que fosse feito à mão e que ele pudesse escanear ou tirar uma foto e postar no Classroom. Nesse caso, a gente teve um aluno que fez, provavelmente por um celular, onde tem diversas dificuldades de fazer formatação de texto e de poder alinhar tudo certinho. Então, a gente vê que teve uma sobreposição de ideias. E também a gente tem outros alunos que têm essa dificuldade e que também fazem essas atividades, geralmente pelo celular. Agora eu vou passar a fala para a colega Camila. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Camila, também sou bolsista do Subprojeto de Língua Portuguesa. E eu quero compartilhar um pouco, né, desse período com as aulas do professor André, as aulas remotas. Então, o professor André está responsável por 3 turmas de sétimo ano e 3 de 8º. Essas aulas, né, como já foi mencionado anteriormente, elas são semanais e síncronas, com duração de 1 hora, né, aproximadamente. E aí eu quero destacar principalmente a relação de parceria, né? Já que teve todo esse acolhimento do professor em relação aos bolsistas do PIBID. Então, a gente via que não tinha essa coisa da hierarquia, né? E sim um trabalho mais de parceria. Nesse sentido, pode passar, Larissa, por favor. Essas experiências nessa sala de aula, né? A gente
como bolsista, teve a percepção e atenção frente aos assuntos trabalhados, um espaço de debate para além do ensino tradicional da língua portuguesa, porque a língua portuguesa muitas vezes é vista, né, como um ensino da gramática normativa. E para a gente, né, no PIBID, a ideia de língua portuguesa é o ensino da linguagem, em que são permeados diversos outros fatores que a gente vai ver a seguir em alguns exemplos das atividades que foram trabalhadas. Então, por exemplo, em relação a uma aula que teve do 7º ano, em que estava sendo trabalhado o gênero texto de divulgação científica, especificamente o uso de animais em teste, né, em pesquisa, teve uma fala de uma aluna que falou, né, podiam testar em presos, pessoas que matam as outras. Então, pelo chat, né, a bolsista Mariana Pilate respondeu: pessoal, é importante lembrar que muitas pessoas no sistema prisional sequer passaram por julgamento. Como o P comentou, tem pessoas que são inocentes. E eu ainda consegui fazer uma intervenção dizendo que, concordando, né, com a fala da colega, e acrescentando ainda, né? Ainda mais porque o sistema carcerário brasileiro é extremamente racista e faz com que as pessoas negras sejam encarceradas. Ou seja, uma aula que era sobre a ética, né? E sobre o uso de animais em pesquisas acabou tomando outra proporção que a gente não esperava. Pode passar, por favor? Já na aula do 8º ano, em que a gente estava trabalhando 2 gêneros, né, a notícia e a reportagem, a gente percebeu que seria interessante trabalhar assuntos que tivessem mais a ver com a realidade dos alunos, né? Então, a gente pegou o programa do Big Brother Brasil, que estava sendo muito comentado, principalmente devido às questões raciais, no primeiro semestre, e a gente elaborou essa atividade, né? Então, tinha essa notícia, né? Estudante com cabelo Black Power denuncia que sofreu racismo após foto postada sem autorização, em Goiânia. E aí, no chat, surgiram vários comentários, né? Então, teve de um aluno que falou: eu acho que foi uma brincadeira de mau gosto. Não achei que não precisava ser tanto discutido, porque, assim, não foi tão grave, mas... Ela fez um comentário grave, sim, porque ela não pediu autorização para que tirasse foto dele. Então, eu pude responder, né? Então, o nome do aluno aqui, depende do lugar de quem passa pela situação. Só quem tem cabelo crespo sabe o que é esse tipo de crime, o que é esse tipo de crime. Então, não podemos menosprezar a situação. Esse tipo de comportamento tem sido naturalizado pela sociedade em diversos setores. Por isso, estamos vivendo o racismo velado. Parou para pensar porque só pessoas pretas passam por isso? E não é só a questão de tirar uma foto sem autorização, mas a ridicularização dos traços negros. Nesse sentido, a gente usa como dos autores que a gente usa como base, né, nas nossas discussões de linguagem de ensino, é Paulo Freire. Então, em Pedagogia da Autonomia, ele fala: percebe-se assim a importância do papel do educador, o mérito da paz com que vive, a certeza de que faz parte de sua tarefa docente, não apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar certo. Daí a impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico, se mecanicamente memorizador é muito mais um repetidor cadenciado de frases e de ideias inertes do que um desafiador. Portanto, como educadores, nós precisamos sempre adotar atividades que visam a diversidade e o respeito às diferenças. Se na escola os alunos não tiverem espaço para esse diálogo crítico, em que lugar o farão? Então, após esse questionamento, né, eu passo agora a palavra para o professor André. Bom, André, eu vou pedir para você sintetizar, porque nós estamos só com 2 minutos, tá bom? Para finalizar. Obrigada. Tá bom, aí eu passo para a senhora, né, professora? Isso. Muito bem. Só para concluir, diante de tudo que foi dito aqui, né, esse retorno presencial tem sido difícil, tem sido um retorno cheio de incógnitas, cheio de preocupações, cheio de dúvidas. É dessa maneira que eu entendo, que eu coloco, né? Há um super esgotamento, tanto de professores quanto de alunos. Eles
não conseguem mais ficar nas plataformas digitais, a paciência deles parece que esgotou, a nossa também um pouco, ou bastante. Então, vamos ver como é que vai ser, né? A gente tem alguma preocupação com a questão da saúde mental dessas crianças. A gente tem visto crianças ansiosas, a gente tem visto crianças muito preocupadas com esse retorno. Então, a gente está ali observando e vendo o que vai ser daqui para frente, né? E, infelizmente, eu não posso dizer que sou otimista em relação ao que vem pela frente. Mas, em todo caso, vamos, né, esperar. Acho que a gente tem que aguardar um pouco mais para ver o que vai acontecer. Professora? Bom, como vocês puderam ver, não é? Todo o envolvimento feito nesse período de 2020, de 2021, e hoje o que nós encontramos é uma preocupação, exatamente nessa etapa que estamos vivendo, de uma volta à sala de aula, mas ainda todos com muito medo, uma vez que a pandemia não acabou, né? Muito obrigada, e eu passo a você a palavra, Karina. Muitíssimo obrigada, pessoal, excelente apresentação de vocês, contribuições enormes. Vamos ficar aí com as questões para fazermos após a apresentação do subprojeto de Geografia, mas vamos voltar a conversar sobre essas questões que vocês trazem, que são tão importantes, né? A questão da saúde mental, tanto de professores quanto de estudantes e da sociedade como um todo, é uma questão extremamente delicada para a qual precisamos voltar os nossos cuidados e a nossa responsabilidade também. Então, professor Eduardo Girotto, por gentileza, a fala é de vocês. Obrigado, Karina. É um enorme prazer estar aqui compartilhando essa mesa com o subprojeto PIBID de língua portuguesa. Minha fala é mais protocolar, para agradecer aos bolsistas residentes do subprojeto de Geografia, que são os responsáveis por construir essa apresentação aqui. Fazer uma pequena correção, quem vai estar falando hoje é a Luana, a Sara e a Gabriele, né, que vão fazer a fala e que vão representar muito bem os nossos bolsistas e bolsistas que ajudaram também a constituir isso. Então, já passo de pronto a palavra para Luana, Sara e Gabriela para a apresentação da Geografia. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Luana, sou do 5º ano da Geografia, e hoje a gente vai falar um pouquinho da experiência da Geografia nesse contexto pandêmico. Sara, você pode passar, por favor? Obrigada. Para a gente, então, como que foi começar esse projeto, né? Então, lidando com essa questão da pandemia. Então, a gente teve primeiro todo aquele processo de resistir e correr atrás, né, e formular ações para que o projeto continuasse, para que ele tivesse o início mesmo nesse contexto pandêmico. E quando ele começou, as nossas discussões, além de pautar essa questão da frustração de não poder estar na escola, foi como é que a gente vai entender essa realidade. Então, como que a gente vai fazer formas, como é que vamos achar caminhos para compreender a escola. Então, uma das maneiras que a gente fez individualmente e no coletivo, individual eu digo com os grupos das escolas, e no coletivo, todos os estudantes do residência, nós começamos a estudar o que é o território, essa questão da territorialidade. Então, a gente pautou isso numa perspectiva de tentar entender, relacionar as concepções teóricas do que é o território, como é que ele se estabelece, como ele se explica, e das questões práticas, cotidianas, com que os professores, eles falavam para a gente do que eles conviviam e viviam na escola.
Então, a gente trouxe o estudo desse território a partir de uma concepção, né, do território como expressão das relações sociais que elas se concretizam em um determinado espaço. Então, estudar essas formas do território, essas concepções teóricas, o que a gente entende por isso, foi na perspectiva de entender que existem diversos territórios e que eles estão dispostos de acordo com as escalas. Então, numa cidade você tem vários territórios, num bairro você tem vários territórios, e isso se aplica também à escola. Cada escola dos subprojetos de geografia tem a sua territorialidade, tem o seu território, eles representam uma coisa naquele espaço, né? Então, foi muito importante para a gente compreender isso, para entender que as práticas da escola, os alunos, o que acontece dentro da escola, ela também vai ser explicado pelo seu entorno, né? São uma relação mútua. Então, a gente passou a compreender isso, de que existem territórios escolares, que as escolas que nós estamos representando, elas têm as suas particularidades e que a gente consegue, ao mesmo tempo, conectar várias coisas por conta de ser um ensino público, por ser defasado, por ter um processo de precarização, mas que os processos que ocorrem em cada uma delas podem ser explicados pelo seu entorno. E a gente partiu do pressuposto de que é isso, a escola ela não é só um lugar de um processo pedagógico, né? A escola existe como uma função social. Então, nesse contexto pandêmico, você tem a escola como distribuidora de alimentos, de cesta básica, como uma forma de receber, quando tinha esse processo de receber tablets, agora toda uma reorganização dessa escola para receber uma quantidade de alunos, é um lugar onde você cria vínculos, onde você se desenvolve socialmente, então não é só um processo de ensino-aprendizagem. A escola representa diversas coisas nos territórios onde elas estão expostas. Representa, às vezes, segurança para os alunos, para os pais, representa um processo dos alunos que também não querem frequentar a escola. Então, quando a gente compreende a relação, o lugar onde ela se estabelece, a gente consegue compreender que a escola é muito mais do que esse processo de ensino-aprendizagem e que na pandemia isso também ficou bem explícito. A partir desse pressuposto, então, a gente vai tentar entender um pouquinho como é que cada escola passou, né? Como que a gente conseguiu fazer práticas de estar e entender aquele território, mesmo nesse período de distância. Então, é isso. Eu passo a fala agora para a Gabriele. Boa tarde a todos. Eu sou a Gabriele Kaori, represento a MF Brigadeiro Corrêa de Mello, no programa da Residência Pedagógica. Então, continuando a fala da Luana sobre a questão do território, nós temos aqui a primeira escola, que é localizada na zona leste da cidade de São Paulo, né? A DRE responsável é de Itaquera. Então, não só é importante a gente entender os estudantes que frequentam essa escola e o ambiente em que ela está inserido, como às vezes o próprio território da escola tem os seus conflitos, né? Então, a gente percebeu que a prática pedagógica do Brigadeiro é uma prática que nos últimos 3 anos, com o diretor novo, vem tentando humanizar, vem tentando tirar as grades, por exemplo, da quadra, para que os alunos se apropriem desse espaço. E é uma escola que tem ensino fundamental 1 e 2, então às vezes tem esse conflito de apropriação do espaço, né? Quais espaços pertencem ao Fundi 1 e ao Fundi 2? E nós da Geografia trabalhamos com o Fundamental 2, nesse caso, né? E para contornar essa questão de como a gente vai trabalhar durante a pandemia, a gente propôs o Brigadeiro Venha à Residência. Como não havia segurança para a gente ir presencialmente à escola, a gente propôs que os personagens que compõem essa escola viessem até nós. Então, a gente estabeleceu diálogos, entrevistas, conversas com esses personagens. Então, trouxemos a TE para conversar, outros professores de outras disciplinas, assistente de direção, o próprio diretor veio conversar com a gente, os nossos próprios professores orientadores também compartilharam várias coisas sobre as questões mais burocráticas da escola. Então, a gente conheceu o ambiente escolar através da relação que a gente estabeleceu com as pessoas. Outro quesito que a gente vivenciou também foi a greve, que também mostra a questão da luta que a gente enfrentou durante o processo de pandemia. Foi uma greve que foi de fevereiro até junho, e os nossos professores, o Johnny e o Wellington, aderiram. Então, a questão da segurança para os professores, a vacinação, distribuição de ferramentas de acesso à internet para os estudantes,
foram pautas muito importantes. Então, a greve acabou em junho, quando os professores já estavam vacinados e quando os alunos conseguiram receber os tablets. E aí, quando esses tablets foram distribuídos e os professores encerraram a greve, começou um acompanhamento das aulas online. Então, foi um momento em que começamos a ter um contato direto com os alunos e com as questões dos alunos. Com a distribuição desses tablets, então, a gente percebeu que houve um aumento da relação de alunos em relação ao ano passado, em relação ao antes da distribuição desse equipamento, né? Então, mostra uma questão bem grande da vulnerabilidade e o problema de acesso que a educação enfrentou nesse tempo, mas são desafios reais que a gente conseguiu fazer parte. Então, a parte boa foi que, finalmente, a gente teve um contato mais direto com os alunos, que foi uma empolgação tanto para os residentes quanto para os estudantes que tiveram contato com a gente, né? São crianças do Fundamental 2, ficam bem animados quando a gente participa. E, a partir desses diálogos, também foi possível que a gente percebesse algumas deficiências na relação que eles têm com a geografia, a relação de problemas que os professores enfrentam para conseguir dar continuidade a uma sequência que faça sentido nesse contexto de pandemia, e a gente começou a propor intervenções, tanto participar das aulas, participar de correção de atividade, quanto propor plantões. No entanto, com a volta do presencial, essas questões ficam muito incertas, mas os desafios, com certezas ou incertezas, fizeram parte do nosso cotidiano na residência pedagógica. Falando um pouquinho agora do IVET, então, trazendo uma questão de localização, o IVET ele fica na zona leste da cidade de São Paulo, no distrito de Sapopemba. É muito importante ressaltar isso, que o distrito de Sapopemba, ele é o que mais teve mortes por Covid dentro do município de São Paulo. Então, aí é uma questão para a gente pensar, né, do porquê nós estamos fazendo isso aqui, isso também é um dado muito importante sobre esse território. O IVET, junto com outras escolas, outras 3 escolas dessa região, elas surgiram com a necessidade, depois de que você teve construções como a Coab, essa que está representada na imagem. Então, você tem a construção dessas moradias e você precisa ter escolas na região, e aí surge o IVET, e mais outras 3 da região. Só que esse espaço se expandiu. Então, a gente tem o Conjunto Promorar, que são áreas de construções autônomas, né, de autoconstruções, uma expansão desse processo de favelização na cidade. Então, a questão de dentro do IVET é que você tem uma desigualdade socioterritorial naquele mesmo espaço que já é uma zona periférica, carente de infraestrutura. Então, você vai ter uma diferenciação entre esses estudantes, entre essas condições espaciais de onde eles vivem, e isso vai se refletir também dentro da escola, né? Então, é importante observar que aquela região, ela é construída de uma forma bem peculiar, assim, para a gente compreender quem são os estudantes que estão ali, compreender o quão grande é a evasão do IVET, do porquê que isso ocorre, né? Então, esses vão ser pontos que eu vou abordar um pouco mais. No IVET, a gente não conseguiu fazer aulas sincrônicas, então, era muito... O acesso, né, a procura por isso era muito baixa, então a gente teve menos de 10% da escola inteira, e é uma escola grande, conseguindo ter o acesso. E a gente vai levantar dados e informações como as outras pessoas do PIBID, da galera de letras, apresentou já, né? Então, falta de internet, falta desses aparelhos, seja computadores, seja celulares. Às vezes você tem um celular em uma família que tem 4 crianças, então como é que você vai conseguir ter essa aula, esse contato? Com esse ponto, a gente também observou, e a nossa supervisora, a Daiane, falou bastante disso com a gente, que foi a ausência, né, o aumento da evasão escolar. Então, o IVET já é uma escola característica de ter uma evasão muito grande, e isso na pandemia eles já conseguiram perceber que aumentaram muito mais. Então, a gente pode estabelecer algumas conexões. Então, se você tem uma criança que está num processo de alfabetização do 5º ano, como é que ela vai conseguir, se ela está aprendendo, desenvolvendo a leitura e a escrita
ter contato com computadores, quando ela tem esse instrumento, computador, celular, né? Essa questão de educação da informática para conseguir fazer essas atividades. Se a gente sobe um pouquinho para as crianças mais velhas do 9º ano, é aquela galera que já começa a buscar um emprego, que precisa ajudar na renda de casa. Então, esses são anos que foram uma evasão muito grande. E a gente tem um conjunto, né, não muito bom de evasão escolar e falta de acesso a instrumentos básicos para você ter esse ensino remoto. E aí a gente entrou dentro dessa realidade, tentou estudar que esse território um pouquinho mesmo na distância e falou como é que a gente pode pelo menos tentar uma aproximação com esses alunos, né, conseguir formular algo. Foi aí que teve a ideia de fazer umas apostilas com base no currículo da cidade. Então, a gente já desenvolveu 4 apostilas para cada ano, com esse tema das questões sobre o território. Então, com o currículo da cidade e com a questão do território, a gente tentou anexar o que era pertinente a cada ano no desenvolvimento até agora dessas 4 apostilas, para trabalhar o que eles conhecem daquela região, como eles se sentem, o que eles entendem por aquele espaço. Isso respeitando as habilidades específicas de cada ano. Então, agora a gente está nesse movimento, analisando um pouquinho dessas apostilas, e aí a Day, que é a nossa supervisora, até mostrou para a gente, e é muito nítida a diferença de um aluno que conseguiu ter um auxílio do professor para fazer essa atividade em sala, como ela se desenvolve, para aquele aluno que teve que fazer em casa, quando conseguiu entregar. Então, a gente deixou um campo de observação para os pais, para eles falarem alguma coisa, e tem alguns relatos que são meio pesados, o pai fala que ele não consegue fazer sozinho, ou senão que quando é feito na sala fala que foi muito fácil. Então, essa relação professor-aluno, né, essa relação do presencial, transforma essa atividade, e a gente consegue, através disso também, entender um pouquinho de como que estava sendo essa dinâmica dessas turmas. E agora, quando tem essa volta presencial, possível volta presencial, é que a gente vai saber como vai se desenvolver um pouco melhor. Eu passo a palavra para a Sara. Gente, só um minutinho. Lu, você pode apresentar, que meu computador travou aqui? Só um minuto, já apresento aqui. Oi, gente, hoje eu estou aqui como representante do Marina Sintra, da Escola Marina Sintra. Meu nome é Sara e eu sou estudante do 5º ano de Geografia. Primeiro, sobre o território do Marina, diferente das outras escolas, nós estamos localizados numa região central de São Paulo e na Rua da Consolação. E é um território privilegiado e com muitas possibilidades de interação socioculturais da escola com esse território. Mas, apesar disso, nós não vivenciamos isso até o momento como residentes. Então, por isso a gente colocou esse mapa mostrando onde nós estamos, né, os bolsistas, e como nós estamos dispersos pelo território paulista. Até o momento foi assim que a gente construiu tudo. Pode passar, Lu. E aí a gente decidiu trazer aqui como que foi acompanhar as aulas no remoto no Marina, porque apesar de serem poucos alunos, a gente conseguiu perceber pequenas resistências dentro desse processo também. Pode passar, Lu. E a gente decidiu elencar 2, que essa questão do esvaziamento e a continuação das aulas. De 5 turmas de 9º ano, a Juliane, que é a professora de Geografia do Marina Sintra, ela dava aula para mais ou menos 10 alunos. Mas, mesmo sendo pequeno número de alunos, nós tivemos a possibilidade de dar aula para esses alunos. Era muito legal ver a interação que ela conseguia construir com esses alunos. E muito importante também, aliado a tudo isso, foi como a Juliane se impôs e esteve presente como a professora deles, porque a professora desses alunos e alunas não era o centro de mídias, era a Juliane, a professora do 9º ano. Pode passar, Lu. Um outro aspecto interessante também das aulas no remoto no Marina é essa questão da ausência dos rostos e dos momentos de interação.
Como sempre, os alunos estão com as câmeras fechadas, né? Eram poucos alunos e esses poucos estavam com as câmeras fechadas, mas, ao mesmo tempo, eles sempre estavam conversando no chat, eles sempre abriam o microfone. Nós, os residentes, também tínhamos toda a liberdade de participar da aula, de explicar, de conversar sobre alguma coisa, e eram momentos muito, muito gostosinhos, porque parecia que nesses momentos essas barreiras da comunicação por telas, elas eram esquecidas um pouquinho, e no final da aula a Juliane sempre tirava uma foto da turma, e às vezes eles ligavam a câmera, eram momentos bem bacanas, e a gente se apegou muito a isso, né, nessas pequenas existências. Pode passar, Lu. Da questão das aulas presenciais, a gente decidiu colocar aqui porque, além do Marina isso ter sido muito forte para a gente, para os outros residentes também foi. Porque de 2020 para 2021, a gente criou uma expectativa gigantesca de poder presenciar a escola, de conhecer esses alunos e um monte de coisa, e, consequentemente, a isso, a pandemia estaria melhor. E nada disso aconteceu, a pandemia piorou, a gente não pôde ir para a escola, e isso gerou uma frustração, uma quebra de expectativa muito grande na gente, e nas reuniões internas a gente conversou muito sobre isso, nas reuniões gerais também conversamos muito sobre isso, para poder lidar com esse sentimento nesse momento, e entender que o que a gente poderia fazer e estar presente naquele momento era no ensino emergencial, no ensino remoto. Só um minuto, gente. E agora, no Marina, a gente sente isso de novo, mas de uma forma um pouco mais madura, para não se desapontar de novo, mas estamos vendo a vacinação avançando e pensando como nós vamos conseguir aplicar isso de forma minimamente segura e juntar tudo que foi vivido até agora à prática da sala de aula. Entre um dito ensino híbrido, resistência e o papel da residência pedagógica nesse contexto. Eu passo a palavra para a Kaori. Então, a partir de todas as reflexões nessas 3 escolas, a gente chegou a essas conclusões, né? Quando a gente fala sobre o ensino híbrido, a gente vê uma panaceia, né? Uma tentativa de lidar, de frear alguns problemas e de lidar com a paralisação que a gente teve do ensino público por conta da pandemia. Então, foi um contato com a realidade concreta da rede pública. Estivemos do lado dos docentes, então, os problemas foram pensados em conjunto, nós fizemos parte desse processo. A residência pedagógica na formação de educadores para o futuro, sem ou com pandemia. Então, independente de ser um retrato ideal ou não, apesar de a gente não ter a oportunidade de estar diariamente no cotidiano da escola presencialmente, foi uma prática pedagógica e foi um desafio completamente real. E a partir disso a gente pensa, quão democrático é o ensino remoto emergencial? E por que esse termo? Falar em ensino híbrido, a gente pensa em algo que já está estabelecido, que é planejado, que tem um padrão e é aplicado uniformemente. Como a gente viu na experiência das nossas 3 escolas, citadas aqui por mim, pela Luana e pela Sara, cada uma lidou à sua maneira. Então, a gente acabou recorrendo ao ensino remoto e acabou recorrendo a isso por conta da emergência. Então, no caso do Brigadeiro, por exemplo, os tablets foram comprados em agosto de 2020, mas a compra até a distribuição foram muitos meses. Então, esses tablets chegaram em junho deste ano. E aí a gente percebeu que o quê? Ano passado, as salas com pouca participação tinha cerca de 10 alunos. E as salas com boa participação tinha 30% dos alunos. Com a entrega dos tablets, a gente viu esses números subir para cerca de 50% de uma classe ou 70% de uma classe. Mas o quão democrático, o quão planejado, o quão estabelecido e o quanto funciona uma prática que mesmo no seu ápice de sucesso com 70% dos alunos, ainda deixa esses outros 30% de fora. O quão efetivo é, o quanto funciona, e cerca de 1/3 dos nossos alunos ainda não tem acesso, pelos mais variados motivos.
Então, o ensino híbrido, ele não aconteceu de fato. O que a gente viu foi uma tentativa. O que a gente viu foi uma contenção dos danos e da paralisia que a gente enfrentou durante esses meses. Como resistimos e criamos anúncios durante o momento? Quando a gente pensou sobre como nós iríamos abordar esse tema, a gente chegou à conclusão que as denúncias, os anúncios e as resistências, eles andaram juntos no projeto, com os professores, nós como indivíduos separados deles, porque dentro de um mundo de tanta incerteza, de um mundo pandêmico, de algo que a gente nunca vivenciou, todas essas coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. A denúncia, ela acontece o tempo todo com esse suposto ensino híbrido, que não abarcou a maioria dos alunos, não acolheu, e pouquíssimas medidas foram tomadas para que isso acontecesse de fato, né? Mas, ao mesmo tempo, observando as escolas que a gente acabou de ver no PIBID, observando as escolas que a gente apresentou aqui agora, a gente vê muita resistência desses professores e que a gente participou do que foi possível, do nosso papel como residentes, a resistência em greve, a resistência de acolher esses alunos da forma que fosse possível, como a Juliane fez, se fazendo presente, no IVET, que eles se articularam para construir um material didático, já que a gente não tem internet para conversar com esses alunos, já que eles não têm internet, então a gente vai fazer um material. A escola tem que estar presente na vida deles da forma que for possível. E os anúncios, eles estiveram presentes toda vez que iniciou-se um momento de resistência. E é por isso que tudo é muito misturado, é difícil separar e não tem como separar diante desse momento. E eu acredito que agora o maior anúncio que a gente tem é essa possibilidade para nós residentes, no caso, porque os professores já estão indo, né? Para nós residentes, a possibilidade de ir às escolas e conhecer o território, conhecer os alunos, mas que a gente tem que estar com o pé no chão, a gente tem que estar ciente, o residência foi vital para que a gente tivesse ciência do que aconteceu durante esse dito ensino híbrido, o que foi vivenciado pelos professores, quando eles se exporam. A gente sabe que não foi a maioria dos alunos que estavam nas aulas online, então é saber a importância de estar presente, a importância de ir à escola, mas estar ciente de como a gente vai encontrar esse ensino. Ele vai estar mais precarizado, os alunos estão mais cansados, mais ansiosos, assim como os professores. Mas eu acredito que a residência foi muito importante para a gente ter noção do ponto de vista do ensino diante dessa situação e para nós, como futuros educadores, como educadores de formação, tanto agora, nesse futuro próximo, estando como residentes, mas também, em breve, educadores. A gente ter noção do que aconteceu nesse período. Passo minha fala agora para a Luana. 5 minutos. E, por fim, mas não menos importante, a gente queria reforçar o papel fundamental de programas como residência, como PIBID, na nossa formação como educadores. Então, seja no contexto pandêmico ou fora dele, a gente precisa de profissionais comprometidos com esse projeto, em todas as suas escalas, para que a gente consiga, de alguma forma, sair da academia com um olhar verdadeiro sobre a escola, sobre o que acontece nela, sobre quais são os diálogos que a gente precisa ter. Então, esse compromisso, seja dos residentes, seja de quem coordena esses projetos, ele precisa acontecer e essa formulação de que a gente tem que estar aqui no momento da pandemia, não necessariamente no chão da escola, mas entendendo que a realidade do ensino, ela continua. Os projetos estão acontecendo, essa coisa forçada de voltar para o ensino, que muitos professores tiveram que fazer antes da vacinação, que muitos alunos estão indo para a escola, é uma realidade concreta. Então, estar como residente nesse momento, mesmo ele sendo atípico, trouxe para a gente um olhar verdadeiro de tudo que é a batalha da educação no Brasil, de como que a gente passa por esse processo, do que a gente pode fazer para mudar, para alterar esse sistema de uma forma real,
né? De uma forma com que você consiga pegar conceitos, metodologias, formas, tudo que a gente vê na academia, mas leve para esses espaços de uma maneira real, para que a gente enxergue eles, né, a partir do que acontece. Então, programas como esse a gente precisa sempre valorizar, precisa sempre lutar para que se mantenha, não só nesse processo de pandemia, mas fora dele, porque a escola que a gente vai encontrar depois dessa pandemia ou durante ela é muito diferente da escola que estava antes. Então, que a gente consiga se articular sempre para que esses projetos continuem, para que a gente tenha formadores, educadores que sejam formados com senso crítico na realidade do que acontece. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, essa partilha maravilhosa do subprojeto Geografia. Vocês podem terminar ali o compartilhamento da tela. Como mediadora da mesa, nós temos uma pergunta que foi colocada aqui. Deixa eu só aqui. Cavan Kevenato coloca, né? Durante esse período na escola, vocês do PIB de língua portuguesa conseguem pensar em formas alternativas de alfabetização nesse momento remoto híbrido? Pergunto isso porque nós, no programa Residência Pedagógica Geografia, temos percebido a dificuldade de escrita dos estudantes, sobretudo no início do Fundamental 2. Eu gostaria de atrelar a pergunta do Cauã, eu acho que é Cauã o nome dele, perdão em mim se eu pronunciei equivocadamente. Duas questões que para mim ficaram muito fortes na apresentação de vocês, né? Muito fortes. A primeira, vou usar termos que vocês usaram, território, porque tanto para a língua portuguesa como para a geografia, a definição desse território, e não estou falando só da apresentação aqui, eu estou falando do Padlet que vocês montaram também. Essa questão de dizer de onde a gente está falando, de quem a gente está falando, que espaço é esse. Em sua maioria, vocês trabalham com periferia, e a periferia de São Paulo, né? A não ser a escola Marina Sintra, que é no centro de São Paulo. E aí vem a minha pergunta, mas quem é o estudante que estuda na Marina? Quem é essa população, né? Se não me falha a memória e se não estou equivocada, ali a gente encontra os filhos dos funcionários, de quem trabalha por ali por perto, das moças que trabalham como empregadas domésticas ou faxineiras. Então, que população é essa? Objetivamente, nós estamos falando em 2 subprojetos que lidam com uma população que, diante da pandemia, sofreu, vem sofrendo e tem escancarada uma condição de limitação dessas questões todas. Gostei demais quando vocês fizeram a discussão do diálogo e da escrita nessas mensagens de WhatsApp, porque há muito tempo, eu venho ouvindo isso na pedagogia e nos demais cursos com os quais trabalho, de como a língua tem sido, digamos, houve uma perda, digamos dessa forma, né? Como é que a língua se coloca diante dessas mensagens mais curtas, usando só letras, como é que fica essa produção escrita realmente, né? E um outro termo que a geografia usou bastante é essa resistência. E a resistência, no imaginário dos professores, muitas vezes, está a presença do resistir ao processo. E vocês usaram a resistência como um movimento de se colocar diante desse processo e marcar a luta diante dele. Marcar a forma como é que vocês se colocam diante disso e como é que vocês mobilizam a sala nas condições que existem para que as pessoas pensem esse processo. Nós vemos nos 2 subprojetos uma responsabilidade política muito grande. Então, eu acho que são esse é o contexto que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho. Primeiro, responder a pergunta do Cauã, né? E essa questão da territorialidade, da resistência, da língua e da questão política. Eu acho que esse é o conjunto de elementos que me vem das apresentações de vocês. Tá certo? Fiquem à vontade, professora Maria Inês pode começar com o grupo dela e depois o professor Eduardo, por gentileza. Olha, eu acho que para essa pergunta da alfabetização, como ela tem um caráter prático, né? Eu acho que o André, que está com os meninos na sala de aula, né, e está vivenciando
as dificuldades de escrita, né, principalmente nesse momento da pandemia, né, uma vez que as aulas de português, que normalmente são 5 aulas semanais, foram reduzidas a uma vez por semana, 1 hora, né, e com todas as limitações. Então, como vamos enfrentar, e ele que está lá já no presencial, né, como é que ele enfrenta? Eu acho que aí a prática do professor André é muito importante. André? Bom, para responder essa pergunta, primeiro, assim, dizer algumas coisas. Essa questão da dificuldade com a leitura e a escrita dos alunos que ingressam no Fundamental 2 é uma dificuldade que a gente pode considerar já endêmica, já, né? Quer dizer, é uma dificuldade que vem de anos, é uma dificuldade que a gente não consegue superar, mas, assim, eu tenho que dar um valor e um crédito às professoras do Fundamental 1 do CELMF Casablanca. A gente tem excelentes professoras de Fundamental 1, pessoas absolutamente abnegadas, pessoas absolutamente dedicadas à profissão. Então, essas professoras, elas, nesse momento, elas, da melhor maneira possível, elas tentam garantir essa questão, mesmo diante de toda essa dificuldade. Então, eu posso falar um pouco, porque eu as conheço e faço reunião com elas, estou sempre presente nas reuniões e ouço os relatos. Então, elas estão enfrentando uma dificuldade muito grande para alfabetizar essas crianças, né? Se somam as carências, né, dessas crianças que já chegam com defasagens, inclusive com dificuldades múltiplas, né, devido às carências socioeconômicas que elas enfrentam, né, as dificuldades que elas enfrentam diariamente nesses territórios, lá no nosso território, principalmente no Campo Limpo. Então, essas professoras, elas tentam se desdobrar, elas, por exemplo, fazem aula no Meet, elas se desdobram de várias maneiras, enviam atividades constantemente para esses alunos, buscam retorno dessas atividades, né? Inclusive estão em contato constante com os familiares, então é dessa forma que elas tentam minimizar o problema. E, assim, a gente sabe das dificuldades, as dificuldades são enormes, elas apontam as dificuldades, então são coisas que a gente vai ter que ver o que vai fazer a partir desse momento. Eu acho que elas estão, sim, elas relatam uma extrema dificuldade, apesar de todo o esforço delas, né? Agora, em relação ao Fundamental 2, ao professor que está no Fundamental 2, veja, o professor de língua portuguesa, eu, por exemplo, não sou alfabetizador, né? Eu trabalho a linguagem, eu trabalho com o aluno que, de certa forma, já está minimamente letrado, vamos colocar dessa maneira, né? Então, esse aluno, quando a gente percebe as defasagens, a escola também tem projetos de recuperação paralela, né, no contraturno, nos contraturnos, e a gente tenta sanar essas dificuldades dessa forma, e com recuperação contínua, né, passando algumas atividades que a gente acha e assim, esse apontar ao professor de língua portuguesa, né, a questão do domínio da linguagem escrita, né, da linguagem da leitura e da escrita, é um dilema que os professores de língua portuguesa, eu falo para eles, eles têm que conviver, né? Tem que conviver, quer dizer, a gente vai ser, muitas vezes, cobrado por isso, né? Se o aluno tem essa defasagem, a cobrança, em geral, recai sobre o professor de língua portuguesa. Nós gostaríamos que ela fosse um pouco mais dividida, talvez, com outros professores, né, das outras áreas também, né, já que, volto a repetir, um professor de Fundamental 2 pode ser
vir a ser um alfabetizador, mas essencialmente não é. Acho que eu respondi. Aí, a segunda parte da sua pergunta, eu não sei se caberia a outra pessoa. Eu posso falar, André, né? Essa questão de como fica a língua nas interações das redes sociais, né? Eu acho que nós temos uma língua viva, ela está em constante movimento, né? A gente não pode pensar uma língua padronizada, única, né? Mas ela é construída nas interações. E as redes sociais promovem uma escrita, mas que vai ser caracterizada de maneira diferente, não é verdade? Então, nós vamos abreviar. Entre nós, numa troca de WhatsApp, nós vamos escrever VC para você, e por aí nós vamos integrando essas questões da mudança dentro das redes sociais, não é? Que fazem parte da língua. Isso não é outra língua, é a língua em movimento. O que cabe à escola orientar é quando a gente usa essa língua, né? Porque hoje nós somos poliglotas dentro da língua portuguesa, né? Nós falamos várias línguas portuguesas, não é verdade? Porque uma que é aquela formal, aquela que nós vamos nos dirigir de maneira formal, e a outra que é a língua nas interações cotidianas e que se tornaram públicas, porque as redes sociais fizeram com que essa forma de expressão ela ganhasse o espaço público. Mas é um trabalho que se desenvolve, né? Aqui, no caso, eu acho que o exemplo da Karina é muito importante. A gente vê um texto do aluno, ele está bem redigido, mas o que ele não compreendeu era que era para dizer com as próprias palavras e não para reproduzir. Então, eu acho que um pouco a isso que o André também está se referindo, né? Que o ensino fundamental nos anos finais, a proposta é de que se desenvolva a leitura e a capacidade de compreender o que está sendo dito e de interpretar o que está sendo dito, né? E quanto mais velhos eles vão ficando, até o 9º ano, né, a possibilidade deles irem assumindo um ponto de vista, né? Um ponto de vista crítico, que eles sejam capazes, né, de tomar uma posição de maneira clara dentro do texto, né? Então, eu penso que Karina, são movimentos, né, que fazem a gente pensar hoje, né, que não é possível mais falarmos numa língua de uma norma prescritiva e que está muito distante da realidade cotidiana de todos nós, não é verdade? Acho que é isso, Karina. Alguém mais quer dizer alguma coisa do subprojeto de língua portuguesa? Não? Professor Eduardo? Passo a palavra para, acho que a Sara pode responder sobre os alunos do Marina Sintra, a pergunta que a Karina fez. Então, Karina, pelo que foi passado pela Ju e o que a gente conheceu um pouquinho deles, é muito interessante a relação dos alunos com Marina e da própria Juliane, porque ela mora muito perto da escola, assim como os alunos, e todos eles vivenciam tudo isso juntos. E quem são esses alunos, né? Eles são filhos de pessoas que têm essas casas de família há muito tempo ali, e não o perfil desse bairro Consolação, de classe média alta e ricos.
tanto que das turmas, a questão de falta de alunos era uma questão de acesso à internet e outros pontos que a gente se questionava também, que essa expectativa de saber o que estava acontecendo com essas pessoas, o que estava passando pela cabeça deles, além da internet, que é uma resposta que a gente já tem. Era uma minoria que tinha acesso à internet e a possibilidade de acompanhar as aulas. E eu acho que é isso. Outra coisa. Eu lembro que ano passado, quando a Juliane deu uma aula de urbana, ela trouxe um ponto bem interessante também, que eu me lembrei quando a senhora fez a pergunta, que quando eles estavam comentando sobre uma rua que tinha ali perto do colégio, e como as crianças se incomodavam, e a Juliane, com o desenvolvimento cada vez maior do mercado imobiliário ali na região, e que tinha uma sensação de expulsão deles, porque a casa deles, ou o prédio que eles moravam ali, não é similar e nem o perfil dessas pessoas desse lugar. Eu acredito que eu consegui responder. Sim, respondeu sim. Desculpa, Karina. Sobre a questão da resistência, meninas, se vocês quiserem, eu respondo também. Acho que só falar um pouquinho, Sara, lá do Ivete, sobre a questão dessa alfabetização, né, que estava falando sobre formas de escrita e tal. Lá no Ivete, uma das coisas que a nossa coordenadora falou, a Daiane, é a dificuldade principalmente do sexto ano com essa escrita e essa leitura, esse processo de alfabetização. Então, você tem algumas turmas, alguns alunos que têm muita dificuldade, principalmente porque se a gente pensar nessa galera que está no sexto ano agora, eles não tiveram o quinto ano, né, que seria o quarto ano antigo, que a gente falava, o final do Fundi 1, que é um processo onde você amadurece um pouco mais a escrita e a leitura, né? Então, essa ausência desse período na escola do ano passado acarretou numa turminha de sexto ano que tem muita dificuldade com a escrita, com a leitura, né? Então, o trabalho agora, por exemplo, mesmo que sejam de outras professoras, que não seja português, letras, é também de trabalhar em conjunto esse processo de escrita, né? De aprendizagem, de leitura. E a gente queria reforçar um pouquinho sobre essa questão do território, porque não dá para a gente dar aula de geografia sem entender o território onde a gente está, o território dessas crianças, os espaços que elas ocupam, as vivências, e não numa questão de determinação, que elas só podem fazer aquilo, ou elas são aquele espaço. Não, mas entender a realidade dos sujeitos, você consegue trabalhar formas de que aquilo se torne um conhecimento que faça sentido, que respeite quem eles são, já o arcabouço que eles têm, né? Não é um livro que a gente vai moldar, eles já vêm prontos e a gente vai somando coisas e eles vão somando coisas com a gente. Então, nesse processo, essa questão que a gente focou bastante no território é com essa visão de que falar de geografia é falar de espaço. Então, a gente precisa ter essa relação em conjunto. E dessa da aprendizagem, né, desse processo de escrita, é que a gente pode ter, acredito que não vai ser só no Ivete, mas vai ser várias escolas de alunos que passaram por esse final de Fundi 1 para o início do Fundi 2, que vão vir com uma dificuldade maior em leitura e escrita por não ter tido esse contato muito forte com o professor, né? Acho que é isso. Gabriele, quer colocar alguma coisa? A Karina estava comentando que gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre a questão da resistência. Era isso? Então, esse foi um dos motivos pelo qual nós escolhemos que a fala sobre 3 escolas diferentes fossem representadas coletivamente. Então, a forma como a gente usou metodologias em cada escola foi diferente, mas todas essas formas foram formas de resistir, foram formas que a escola pública foi tomando de continuar existindo, né? Em meio a tanto sucateamento, em meio a tantas propostas de uma educação conteudista, a gente percebe o papel da escola para além disso, uma escola que é um espaço dos alunos, é um espaço da comunidade, dos professores, de formação, tanto para a gente, quanto para os alunos, quanto para os professores também. A resistência não foi justamente nesse sentido de embate, mas foi num sentido de
existência, né? Então, uma coisa que a gente conversou muito no Brigadeiro foi sobre a rede de apoio e proteção que a escola tem. A Luana citou, né, a função social da escola. Então, como a escola pode estabelecer parcerias com o Conselho Tutelar, com unidades de saúde. Luana citou a questão de distribuição de alimentos. O Brigadeiro, ele fala sobre o processo de humanização e de apropriação do espaço da escola pela comunidade. Então, não só funcionários e alunos, como a família desses alunos também. Então, essas resistências foram formas de defender a escola pública e tudo isso que ela representa, não só para o aluno, não só para o professor, mas como foi fundamental isso para o nosso processo de formação enquanto residentes, o quanto é importante para as famílias que podem buscar esse apoio na escola, e é justamente uma expressão de como a escola existe hoje, mais do que nunca, como um espaço de resistir e existir. É isso. Não sei se foi suficiente, mas essa é a reflexão que nós chegamos em conjunto no final. Devolvemos a palavra, Karina. Pode falar, Marinês. Eu só gostaria de falar que duas escolas que têm tempos diferentes e problemas muito semelhantes, porque o Marina Sintra, né, é uma escola que foi fundada em 1957, né? Então, ela tem quase 70 anos. Ela tem uma estrutura de prédio e mesmo de público que mudou demais, né? Ela era uma escola para elite. Essa escola foi lá durante muito tempo. Quando eu fiz o meu curso de letras e eu fiz o meu estágio lá naquela escola, né, há 50 anos atrás, era um outro perfil. A realidade mudou muito. E quando a gente tem a escola CEL, lá no Campo Limpo, lá na região de São Paulo, nós vamos ver em termos de condições, o teatro, a piscina, os envolvimentos sociais, o quanto que a escola se abre para aquela comunidade, e a gente vai ter problemas parecidos, tanto na escola lá da Rua da Consolação, como lá da Vila das Belezas. No entanto, o entorno e o modo como a comunidade vivencia a escola, né? Vou usar a palavra de vocês, né? A vivência, o território, né, que se ocupa, ele acaba sendo bastante diferente, né? O que acontece é que você tem uma interação também diferente desses jovens participando mais ou menos das escolas e como eles vão ter. Eu acho que o Fábio, por exemplo, tinha uma fala que eu acho que era importante, né? O número de pessoas que participaram das aulas lá no CEL Casablanca foi um pouco maior, não foi, Fábio? Isso, professora. Algumas aulas elas chegavam em torno de 40% de participação. Então, a gente tem porque eu tenho a impressão que também tem uma questão desse envolvimento da escola. Por isso, o André, quando começou, apresentou o teatro, né, o cinema, quer dizer, o envolvimento da comunidade em torno da escola e como eles foram lidando com o processo da pandemia. Era só isso, era uma comparação. Muito obrigada, professora. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Sinta-se à vontade, gente. Eu queria dizer sim. O professor Giroto conhece o nosso território lá. Esteve lá já uma vez, deu uma excelente palestra para os professores
inclusive para os professores da DRE, né? Da DRE Campo Limpo. E foi uma palestra que marcou bastante, assim, porque falava um pouco de resistência. Aliás, muito de resistência naquele momento que era o início de 2019, ou final de 2018, acredito eu, final de 2018, ou início de 2019. E foi uma palestra que teve um impacto muito grande sobre, pelo menos, os professores lá do Céu Casablanca. A própria ideia de território eu fiquei conhecendo nesse momento, e foi uma experiência bem, bem bacana, muito boa. Só dizer isso. Obrigada, professor André. Camila? Assim, eu gostei demais, né? Acho que a gente conseguiu perceber, né, como tá todo mundo no mesmo barco, né? Infelizmente, o descaso, assim, tem sido muito grande. E com a pandemia as coisas ficaram mais exacerbadas, né? Mas o que eu queria trazer em relação à questão da resistência também é a questão do letramento. A professora Marinês bem falou, né, sobre a questão da linguagem, mas uma coisa que é muito forte, assim, que a gente trabalha, vem sendo trabalhado desde o começo nas oficinas, em todos os trabalhos que a gente faz no PIBID de língua portuguesa, é isso, sabe? Tentar quebrar essa ideia do ensino da gramática, sabe? Uma gramática normativa, prescritiva. Então, entender a linguagem como não como uma ferramenta, mas entender a linguagem, trabalhar a linguagem, todas as suas multissemioses, né? Então, não perceber os usos, mas sem diminuir um ou outro, sabe? Então, por isso que essa questão da gente trabalhar no passado, a questão dos gêneros digitais foi muito importante. E a gente até ficou se perguntando, né, quando a gente foi bolar a atividade, como seria fazer essa atividade, e a gente queria uma coisa assim, que chamasse a atenção dos alunos, que fosse uma coisa lúdica, que fosse uma coisa que foi uma atividade para os sextos anos, né? Fosse uma coisa lúdica, mas que viesse entregar uma mensagem para eles, sabe? De vir explicar as diferenças da linguagem em seus diferentes formatos, sabe? Principalmente quando se fala em redes sociais. Então, a gente não demoniza os usos da língua, e sim de que forma esses usos eles podem ser trabalhados, e eles não devem ser ignorados, né? Pensar que uma aula de língua portuguesa não é só vamos lá trabalhar a conjugação de verbos, vamos fazer isso, e não é isso, né? Não é uma coisa assim que é memorizada, uma coisa decorada. Por isso, tanto que a gente trouxe, né, essa questão do Paulo Freire, de trabalhar a criticidade, de trabalhar com assuntos que são pertinentes no universo dos jovens, na cultura, na sociedade em que a gente vive. E não só, mas por que o verbo assim, assim, acessado? A gente também trabalha as questões linguísticas, mas não é feito mais como antigamente, podemos pensar assim. Então, era só isso que eu queria acrescentar. Obrigada, Camila. Eu acho que a pergunta que eu fiz foi justamente para nós pensarmos sobre essas questões, né? A língua tem uma norma culta, mas essa norma culta, ela tem que ter a possibilidade, né, de acolher os diferentes usos nos diferentes espaços. E realmente considero que é pertinente que a gente compreenda em quais espaços esses usos são possíveis e como fazê-los, né? Então, acho que o respeito linguístico, né, ele é fundamental sempre. E como eu trabalho com Vygotsky, para mim, quando a gente fala de linguagem, a gente não fala apenas de comunicação, a gente está falando de pensamento. Então, como é que a gente organiza esse pensamento, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de cada um de vocês, cada uma de vocês nesta mesa, e eu diria que o grande conceito que me vem, né, ouvindo vocês, é a responsabilidade política que nós temos enquanto educadores neste país, pensando uma pátria, pensando um país, pensando uma educação e um povo, né? Então,
muitíssimo obrigada pela contribuição, pela parceria, pelo carinho e por esta partilha que nos alimentou imensamente nessa tarde. Muito obrigada a todos, todas e todes. E a professora Valéria deu uma cutucadinha em todo mundo no chat do YouTube, dizendo assim, como é que os estudantes, né, tanto do PIBID quanto do Residência, se sentem quando estão dando aula e as câmaras estão fechadas. Por quê? Porque quando nós, docentes, damos aula, vocês também estão de câmeras fechadas. Então, como é que é esse lugar, essa alteridade, esse mudar de lugar, né? Então, fica aí só para vocês refletirem sobre isso. Professor André, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada pela participação, professora Maria Inês, professor Eduardo, Fábio, Camila, Larissa, Gabriele, Sara, Luana, gratidão imensa pelo trabalho de vocês e pela partilha de hoje. Tenham uma ótima tarde. E nos encontramos mais tarde, às 18 horas, para mais uma mesa, para conversarmos sobre formação de professores, PIBID e residência pedagógica. Um abraço fraterno para cada um de todos que estão aí nos assistindo no YouTube.